Ultimamente se tem debatido bastante sobre a questão da frequência à igreja. Mas de nada adianta estar na igreja, frequentar a igreja, ir na igreja de vez em sempre, e aqui eu estou me referindo aos templos, aos lugares, aos prédios em que nós chamamos de igreja, e no final ainda não ser verdadeiramente igreja, isto é, ainda não ser verdadeiramente parte da igreja de Cristo, da igreja espiritual, da igreja invisível. Como é isto, afinal? Estudiosos do fenômeno religioso, tanto crentes quanto incrédulos, eles têm denunciado um fenômeno cada vez mais comum. O fato de que, embora haja cada vez mais igrejas, o seu ensino tem sido cada vez menos normativo e os dogmas têm sido cada vez menos influentes nas escolhas que as pessoas têm feito naquilo que alguns pretendem chamar de área natural ou não religiosa da vida. Mas será que existe mesmo esta área natural, esta esfera não religiosa na vida de alguém que verdadeiramente nasceu de novo? Será que existe mesmo esta separação entre o religioso e o irreligioso, entre o sagrado e o secular? Por um lado, é impossível a um homem natural, alguém que não nasceu de novo, ter alguma forma de vitalidade na esfera espiritual. Ele é carnal e, como carnal que é, não consegue discernir as coisas do Espírito, está morto para as coisas do Espírito, e ainda que alguém tente lhe explicar as coisas do Espírito, estas sempre lhe parecerão loucura. Nossa pergunta tem sido: o que é ser igreja? Já afirmamos que não basta ir aos prédios que nós chamamos de igreja. Ir à igreja é uma prática que qualquer incrédulo tanto pode como muitos incrédulos já têm adotado, alguns chegando até a assumir cargos de direção nas igrejas. Os mais ferrenhos inimigos do Senhor Jesus eram incrédulos, eram homens de coração endurecidos, tomaram a decisão de matar ao Senhor Jesus, mas eram homens profundamente religiosos e estavam sempre no templo. Já afirmamos que não basta ser membro de uma igreja. Não há nenhuma vantagem em ter o nome escrito no rol de membros de uma denominação e não ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Qualquer um pode ser membro de uma igreja, mas somente os nascidos de novo são parte da igreja de Deus, da multidão daqueles que têm os seus nomes arrolados nos céus. Como ser igreja, então? A resposta passa por tornar-se realmente discípulo de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, é necessário conhecer a Cristo pela fé. Isso quer dizer entregar-lhe os seus caminhos, entregar-lhe a sua vontade, tê-lo e também ao seu reino como prioridade absoluta em sua vida. Significa também ser-lhe obediente em tudo, não apenas em algumas coisas, não apenas naquelas que são agradáveis ou fáceis de fazer, não apenas de vez em quando, mas em tudo, em todo o tempo. Ser igreja significa que você tem um compromisso com o Senhor da igreja e que tem também um compromisso com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Significa que você é parte de uma nova família e que esta família lhe foi dada não pelo sangue, mas pela vontade de Deus através do Espírito Santo. Se você ainda se pergunta como ser igreja, é porque talvez ser igreja ainda não seja uma realidade em sua vida. Temos dito que a igreja do Senhor Jesus é uma comunidade de pessoas que creem, de pessoas que adoram, de pessoas que se cuidam, de pessoas que se acolhem, de pessoas que de fato anunciam as grandezas de Deus, mas que vivem para a glória de Deus, para glorificar o nome do Senhor Jesus, como diz o apóstolo Paulo, que chega a afirmar que já não é ele quem vive, mas Cristo vive nele. Isto é ser igreja. Sonde a sua vida, analise a sua vida e pergunte a você mesmo: você é, de fato, igreja do Senhor Jesus? Pense nisso. O que precisar consertar, conserte enquanto é tempo. Põe em ordem a sua casa, põe em ordem a sua vida. Um abraço do coração do pastor.